segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 47 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Partes das plantas é o tema dessa nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, conhecer as diferentes partes do corpo de uma planta, observar a variedade de formas das diferentes partes das plantas e compreender que as plantas têm um ciclo de vida, conhecer e identificar as mudanças no corpo da planta ao longo do desenvolvimento, né? Então, assim como as plantas, né? Assim como nós também são as plantas, né? Passam pelo desenvolvimento. Desde uma sementinha pequenininha, vai crescendo, brotando, até se formar, né? Em uma árvore, dar flores, frutos, enfim. Nós vamos ver na nossa aula. E na nossa rotina de estudos, o que você vai precisar, então? Do seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Lembrando, se você quiser usar folha de sulfite na hora do desenho, pode estar usando, mas não esqueça de depois estar colando, né, ou grampeando, anexando juntamente ao seu caderno, combinado? Então, oba! Hoje é dia do quê? Do poema. História da planta. A raiz. Do mundo não vejo nada, pois vivo sempre enterrada. Mas não me entristeço não, seguro a planta e sustento, sugando água e alimento. O caule, seu tronco que levanta e estende para os espaços, braços, braços e braços, colhendo a luz para a planta. A folha da planta sou o pulmão, mas além de respirar, tem uma grande função. Roubo energia solar. A flor, sou a mãe da vegetação e me perfumo e me enfeito para criar em meu peito plantinhas que nascerão. O fruto, sou o cálice da flor que inchou e ficou maduro pela força do calor e guarda em mim com amor as plantinhas do futuro. E aí, o que você achou do nosso poema? Gostou? Muito legal, né? Eu gostei. E qual é o assunto do poema? Qual é o assunto desse poema? Olha lá, nosso título. História da planta. Muito bem, né? Então falou aqui no nosso poema o quê? Sobre, ó, a raiz, o caule, a folha e a flor, que mais? E o fruto, ó. Então, 5 coisinhas. Vamos lá. Vamos colocar aqui no quadro. Então, ó. Começa, né? A raiz. Que mais? O caule. A folha, a flor e o fruto. Isso mesmo. Que é como? Onde tudo começa, não é mesmo? Então, ó, a semente, ela é o quê? Enraizada. Depois, lembra que a gente viu na nossa história do Era uma Vez uma Semente? Então, a semente ela é enraizada,
depois vai crescendo para fora do solo, né? O caule, depois as folhas, daí vem a flor e por fim o fruto. Então o poema fala o quê? Sobre as partes das plantas, né? Que as plantas elas são o quê? Divididas por partes, certo? Então vamos observar as partes das plantas nesta nossa aula de hoje. Então vejam só, vamos conhecer a função que cada parte tem? Então vamos conhecer a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto? Então, vamos lá. Então olha só, a raiz, ela é o quê? O que a gente viu ali observando o nosso poema? Que ela é o suporte da planta, né? Ela é quem geralmente fixa a planta na terra e retira dela água, sais minerais para quê? Para produzir o seu alimento, né? Então, olha só, a raiz vai crescendo lá para baixo e ela que vai sustentar a planta. E ela que vai o quê? Vai alimentar, né? A água, quando chove, ó, penetra na terra, vai para a raiz, né? E ela vai daí o quê? Vai alimentar o restante da planta. O caule. Olha só, nosso caule aqui, então. O que ele faz? Ele sustenta os galhos com as folhas e flores e também os frutos e conduz os sais minerais, a água, o alimento para a planta, né? Então a água, os sais minerais, tudo que a planta precisa, vai o quê? Sair da raiz, passa para o caule que vai transportar para o restante da planta. As folhas então, mas as folhas nem precisavam existir. Será que não precisavam? Precisavam sim, né? Por quê? Porque elas são responsáveis pela respiração da planta. Né? Lembra que lá no poema falou que é o quê? Que é o pulmão da planta, né? E também por sua alimentação. Elas utilizam a luz do sol e água e o ar para o quê? Fabricar seu próprio alimento. Viu só que legal? E as flores? É só para perfumar? Será? Então vamos ver. Então as flores são responsáveis pelo quê? Pela reprodução de muitas plantas. Muitas flores se transformam em frutos, como por exemplo a flor de laranjeira, a do limoeiro, a do mamoeiro e por aí vai, né? Então os pés de fruta, antes de ele gerar a fruta, ele teve o quê? Teve as flores, certo? Então as flores, né? O que elas fazem? Transformam em frutos e graças às flores nós temos também a reprodução. Lembra que a gente viu no nosso livro que os insetos vão, né, e levam o pólen de umas flores para as outras. Então, graças a esse trabalho das flores juntamente com os insetos, né, com a natureza, que vai o quê? Vai reproduzindo mais plantas. E os frutos, então? Isso aí. Então, os frutos contêm as sementes que darão o quê? Origem a outras plantas. Geralmente, os frutos se originam do quê? Das flores, exatamente. Então, né, os frutos sempre vão ter lá uma sementinha, né? A maçã tem semente, a laranja tem semente, melancia tem semente, certo? Que vai dar origem o quê? Essa semente? A outras frutos, né? A outras plantas. E normalmente, então, o quê? Vem da onde? Da
flor. Então, essas plantas, né, antes, vocês podem até observar que antes de um pé de fruta, ele carregar, né, com o fruto, ele tem o quê? Tem as flores, então ele floresce e daí dessa flor vai dar a fruta. Quem nunca observou, então agora, ó, vocês têm um desafio, parar para observar as plantas, tá? E vocês vão observar, então, não apenas as árvores frutíferas, vocês vão observar também, que nós vamos ver no longo das nossas aulas, outros alimentos que também dão flores para depois poder dar o seu fruto, combinado? Então, nessa aula conhecemos o quê? As partes das plantas, né? E as suas funções. Então, vamos lá. Então, primeiro nós temos o quê? A raiz, né? No solo. Depois, o caule, que se espalha, né? Ao longo da árvore. As folhas. Né? Que mais? Depois as folhas. Os frutos. Ah, não, mas antes dos frutos, ó, tem uma coisinha que vem antes. Ah, isso mesmo. As flores. Então, aqui onde tem uma florzinha, depois vai gerar um fruto, certo? Então, onde tem florzinha, depois se transforma no fruto. Certo? Depois a flor cai e aqui vai nascer, ó, o fruto. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só voltar ao nosso vídeo e assistir novamente, combinado? Até a nossa próxima aula!